Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. A gente vai meditar nessa passagem hoje. Essa história, ela é muito importante, irmãos, para a nossa fé nos dias de hoje. Eu vejo que Daniel, ele não negociou a sua fé. Eu quero até dizer, para quem gosta de marcar, né? Não negocie aquilo que é inegociável. Quando a gente então leva para o lado da fé, o lado de Deus, a gente mesmo pode, irmãos, com toda a direção e conhecimento bíblico que você tem, você pode já a começar, né, a fazer uma lista. O que é inegociável na caminhada da fé? O que nós não podemos negociar, irmãos? Eu gostaria que você me ajudasse aí nessa lista que existe, né, que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, já tem tratado com cada um no seu dia a dia, no seu devocional. O que você vê, irmãos? O que você coloca, vamos dizer assim, na sua lista, aquilo que não pode ser negociado? Amém, irmãos? Está entendendo até aqui? O que você coloca de início? Primeiro da lista, o que você colocaria? Me ajuda aí, vamos lá interagindo. Não é a grade mais, é um culto quase igual, né, de ensino. Vamos lá, irmãos. Um obreiro, me ajuda aí, vamos lá. Hoje é diferente, irmãos. Gilberto, o que você coloca na sua lista aí? O que eu não abro mão da fé? Leitura. Seu João. Convivência com o Espírito Santo. Amém. Thaís, o que se não abre mão da fé? Salvação. A Laísa que está aqui. Comunhão com Deus. A Érica. Oração. Alguém mais quer, irmãos, colocar na lista? Dona Sueli, o que será? Não abre mão. Priorizar a Deus. Amém. Olha só, irmãos, eu acredito que você conhece a história bíblica. Daniel está diante de uma ameaça. Ele está diante de uma prova. Ele está, irmãos, diante de uma luta que podemos dizer que, olha só, ele poderia se dar mal, né? Se ele então fizesse exatamente o que estavam pedindo para fazer. Qual foi o pedido? Alguém lembra? Que no espaço, num período de 30 dias, ninguém se prostrasse, pedisse, fizesse uma petição, uma oração a ninguém. Agora, aí eu fico pensando, irmãos, o Daniel tinha princípios. Você vai ver no capítulo 6 aqui mesmo, você vai ver Daniel sendo fiel. Daniel, no capítulo 6, ele tinha vida de oração. Quantas vezes mesmo ele orava por dia? 3 vezes. E veja que mesmo com toda a ameaça, mesmo com todo o aperto, né, eu vejo aqui, irmãos, que Daniel não negociou os seus princípios. Por isso que eu perguntei para as pessoas aqui, até vale para você, para a gente não engessar e achar que somente uma coisa é inegociável. Irmãos, aquilo que você não negocia na sua fé, o temor, a fidelidade, a oração, né? Ali, irmãos, a comunhão com Deus, a leitura bíblica, né? A busca no Espírito Santo, isso, irmãos, a gente não pode abrir mão disso por nada. Pastor, mas eu fui ameaçado, olha, eu estou sendo perseguido, a luta está grande, se eu parar de fazer, olha, vai ser melhor para mim. Será, irmãos? Eu acredito que não, né? Eu vejo que, irmãos, a gente só vai ter êxito, sucesso, vitória, se a gente permanecer na posição. Lembra do que a Bíblia diz? Levantando contra ti o espírito do governador, levantando contra você, né, o mal. Irmãos, não saia da sua posição. Qual é a posição do povo de Deus biblicamente? Palavra de Deus. Não saia da palavra, não saia da direção de Deus. Daniel, irmãos, ele poderia abrir mão. Mas é só 30 dias, depois Deus me entende, né? Ele podia ali, né, abrir mão naquele momento. Mas você vai ver que mesmo ele sabendo do decreto, das leis, ele mesmo sabendo, ele faz o que, a igreja? Ele vai para o seu quarto e ele vai orar a Deus como de costume antes fazia.
Eu vou aqui só abrir parênteses, só para deixar bem claro, irmãos, algo muito importante, porque eu até comentei agora que Daniel está diante de uma lei. Não era que Daniel era rebelde, não era que Daniel era, irmãos, eu não estou nem aí para as leis desse país, não. Romanos 13 fala que nós temos que estar sujeitos às autoridades. Atos 5, propriamente, eu vou pegar aqui o verso de Atos 5, é o 29. Eu vejo Pedro, irmãos, diante de um momento delicado, que ele foi impedido de falar de Cristo, de pregar. Olha só o posicionamento de Pedro em Atos 5, 29, isso mesmo, está escrito assim, porém, respondendo Pedro juntamente com os apóstolos, eles disseram: o que é a igreja? Mas importa o que é a igreja? Obedecer a quem? A Deus do que aos... Está entendendo aqui, né, irmãos? Se as leis estão fora do que o Senhor tem nos ensinado, fique com o que Deus tem falado ao teu coração. Obedeça a Deus. Porque tem gente que às vezes, irmãos, quando então a coisa aperta, mas é algo, está ferindo princípios, está fugindo, irmãos, do que a palavra de Deus está dizendo, né? Faça como Daniel, permaneça, irmãos, naquilo que Deus falou ao coração dele. Entenderam aqui, irmãos? Não era que Daniel era rebelde. Eu não estou dizendo para você ser rebelde, mas diante de algo que não condiz com a palavra de Deus e com uma posição que você tem que tomar, você tem que fazer a escolha de ficar com a palavra de Deus. Olha, está na Bíblia, por isso que eu fiz questão de mostrar aqui Atos 5, 29. Eu vou obedecer a Deus, eu vou fazer o que Deus está direcionando para fazer. Não vou desobedecer homens ou fazer fora, eu vou fazer o que Deus tem pedido para mim fazer. É mais importante obedecer a Deus do que algo que está fora da palavra de Deus. Amém? Volta aí então para Daniel. Daniel, na escolha, ele viu ali a decisão a ser tomada, que o que estavam pedindo, irmãos, não tinha negociação, não tinha como pode? Um crente, né, infelizmente nos dias atuais, um crente às vezes fica 30 dias sem orar, mas naquele tempo lá, Daniel, eu acredito que ele pensou assim: como pode um crente ficar 30 dias sem falar com Deus? Não tem como, eu não aceito isso, e não vou viver dessa forma. Por isso que logo depois do decreto assinado, o Daniel vai para o seu quarto, como nós estamos vendo aí no verso 10, como costumava fazer. Sabe que tem momentos a gente, irmãos, se vê pressionado por causa de algo imposto por homens, né? Muitas vezes, mas se eu não fizer, vou ser ameaçado, se eu não fizer, eu vou me dar mal, se eu não fizer. Irmãos, olha o início: não negocie o que é inegociável. A sua fé, sua vida de oração, fidelidade a Deus, o temor, a devoção que você tem, irmãos, não troque por nada. Permaneça, irmãos, fazendo o que você faz, né? Exercendo a sua fé, sendo fiel a Deus, honrando ao Senhor, amando a Deus de todo o seu coração, amando o próximo como a si mesmo, tendo uma vida de perseverança, tendo uma vida de oração sem cessar. Irmãos, a devoção com Deus é algo inegociável. Mas você vê nos dias de hoje, qualquer coisinha a pessoa está abrindo mão. Deus vai me entender, depois eu volto atrás, depois eu peço perdão, depois eu me conserto com Deus. Irmãos, não é isso. Precisamos ter posicionamento diante da fé. O que é princípio, o que é sagrado, eu não vou negociar. Me lembra que agora, embora não esteja no meu esboço, lembra do Senhor Jesus? Quando Satanás estava, vamos dizer assim, tentando negociar com ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás tentou negociar com Cristo a adoração, e Jesus cedeu, ele abriu mão. Mas é só um pouquinho aqui, depois, né, eu volto a adorar a Deus. Foi isso que Cristo fez? Não, Jesus não negociou o que é inegociável. Irmãos, ele não abriu mão da adoração, ele não abriu mão, né, do louvor que tem que ser dado somente a Deus. Aqui mesmo em Daniel, no capítulo 3, nós encontramos Sadraque, Mesaque e Abednego também não negociaram. Diante da imagem de ouro que foi levantada, a ordem, o decreto foi que todas as vezes que instrumentos tocassem, eles tinham que fazer o que, a igreja? Se prostrar diante daquela imagem de ouro. Daniel, a Bíblia fala, né, em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles negociaram? Tudo bem, vamos fazer o que está pedindo. Foi isso que eles fizeram? Não.
Então, se a gente olhar para a Bíblia, irmãos, nós vamos ter pessoas que mantiveram o pulso firme, não negociaram, não abriram mão, irmãos, permaneceram na fé, fazendo com que essas pessoas, eu vejo, se assim elas venceram e conseguiram, tiveram êxito, nós também vamos ter. Olha o que está escrito em 1 Pedro 5,9, isso aqui é muito importante, irmãos, entender. Diz assim: o qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Resistir firme aonde? Na fé. Analisando, irmãos, reflita, medite, pare para pensar. Você tem cedido algo? Aonde você está cedendo? Quando vem o medo, quando vem as pressões, quando vem as tentações, aonde você está cedendo? Desculpa a expressão, né? Mas a Bíblia diz aonde você está sendo frouxo, porque a Bíblia fala para a gente não ser frouxo, né? Se o dia mal vier, não seja frouxo, não. Se posicione na fé, não seja covarde, né? Lute, ore, determine, manda o mal bater em retirada, manda aquele inimigo, irmãos, bater em retirada, sair do seu caminho, da sua vida, dos seus negócios. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, por causa das pressões do mundo, as lutas internas, as tentações, o que elas estão fazendo? Negociando, né? Mas eu estou com medo, é melhor eu fazer o que está me pedindo fazer, né? Porque senão vai me dar mal. Então, uma reflexão para nós hoje: em tempos difíceis, a nossa fé, ela é colocada à prova, e se muitos estão negociando os valores para agradar o mundo, irmãos, nós temos que ser diferente. Nós não vamos agradar o mundo, nós não vamos agradar as pessoas e inverter os valores, né? Os valores que muitas pessoas acabam invertendo, dando mais prioridade às coisas terrenas do que às coisas do céu. Nós temos que, irmãos, permanecer com a nossa posição. Daniel permaneceu. Volta lá para a gente continuar lendo. Daniel capítulo 6, olha aqui, vamos ler o verso 4, Daniel 6, 4 agora. O que está escrito aí na sua Bíblia? Daniel 6, 4, diz assim: então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Versículo 5: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselhos a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição, uma oração a qualquer Deus minúsculo, né? Ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e o edito. Amém. Então aqui a gente vê, irmãos, que criaram uma lei só para derrubar Daniel. Será que não estão criando situações para você fracassar também? E quando você está vendo que vai fracassar, e você vai e cede, você vai e abre mão, você vai, né, e acaba sendo frouxo no posicionamento. Eu vejo, irmãos, que aqui estão criando situações para derrubar Daniel, trazendo para os dias de hoje, irmãos. Isso não está longe não. Diga para a pessoa que está perto de você, só um alerta, né? Para todos nós isso, diga assim, ó, pode sim ser criado situações para tentarem te derrubar, porque não pense você como eu, irmãos, que isso não acontece. Claro que acontece no trabalho, ou não tem? Ambiente de trabalho não tem ninguém querendo puxar o tapete não, né?
Não tem, aqui em Sorriso não, profetiza em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, ninguém torcendo para o fracasso do outro, ninguém querendo que alguém, né, caia, tropece, para que ela tome, a pessoa tome, né, a posição dela. Na igreja também não, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? Mas tem, irmãos, é um alerta para nós, porque senão vai ter pessoas que vão dizer assim, não, agora eu estou na igreja, agora eu estou em Deus, e isso não acontece. Claro que acontece. Está acontecendo com quem, irmãos? Daniel. E Daniel era quem? Fiel a Deus, um homem que tinha um espírito excelente, um homem de oração, um homem temente ao Senhor, um homem fiel ao Senhor, e mesmo assim foi criado situações só para derrubar Daniel. Então não pense você, irmãos, que isso não pode acontecer com você, né? Pode, estamos sujeitos a ser vítima da vez, mas nós temos que permanecer como Daniel, firme no propósito. Não vou negociar. Podem criar situações, podem tramar contra mim, podem levantar, podem inventar, podem fofocar, podem caluniar. Eu não vou negociar o inegociável, né? A minha fé, eu não vou entregar, eu não vou deixar a desejar, eu não vou ser desleal com Deus, né? Eu não vou ser infiel ao meu Deus, eu não vou abrir mão. Então, igreja, mesmo Daniel sendo fiel, né, a fidelidade de Daniel incomodava muitos ímpios. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, a sua fidelidade a Deus incomoda muita gente. É ou não é verdade, irmãos? Quantas pessoas ficam incomodadas com a sua fidelidade, né, com o seu temor, com a sua fé, com a sua dedicação a Deus? Tem muitas pessoas que ficam incomodadas, mas permaneça fiel. Deixa a pessoa ficar incomodada, deixa a pessoa chiar para lá, deixa a pessoa ficar, irmãos, como ela quiser. O que eu não vou fazer é trocar os princípios que eu tenho, né? Negociando, aceitando o que essa pessoa está colocando diante de mim. Então eu vejo que o inimigo, ele arma ciladas para então fazer com que a gente cale na nossa fé, que a gente então não exerça mais a fidelidade, que a gente não exerça mais o temor à palavra, né? E quantas pessoas que, irmãos, acabam então deixando ser levada e acabam então negociando os princípios que outra hora ela esteve ali guardada em seu coração. Aqui no verso 10 novamente, vamos ler mais uma vez? Vamos aqui, irmãos, aprofundar nesse verso 10 aqui, tirar pelo menos 3 lições aqui importantíssimas. Daniel, pois quando soube, as escrituras estava assinado. Então, olha só, primeira linha, né? Primeira frase aí. Mesmo quando você souber de algo contra você, não vai agir, irmãos, na força do braço. O fulano não sabe com quem está mexendo. Tem crente nos dias de hoje fazendo isso. Não sabe com quem está mexendo. Pisou no meu calo, é diferente. Tem gente assim, não tem, irmãos? Tem, dentro da igreja. Daniel, quando soube que estavam tramando, que estavam, irmãos, assinando um decreto ali para derrubar ele foi na força do braço? Não, por quê, igreja? A Bíblia tem nos ensinado que a nossa luta não é contra a carne, não é contra, irmãos, né, o sangue, ou seja, não é contra as pessoas. A gente tem que entender que por detrás da pessoa tem espíritos, tem demônios, tem uma batalha que está sendo travada. Às vezes é o filho, né, a filha que se levanta, não é a força do braço que vai resolver, é o marido, a esposa, não é brigando, xingando, discutindo que vai resolver. Irmãos, quando você souber algo, né, contra você, irmãos, permaneça na sua posição. Não sabe com quem mexeu, essa pessoa vai se dar mal. Aí a pessoa começa até a dizer, né? Aí começa até a usar, vamos dizer assim, palavras, né, bíblicas, que eu vejo muitos crentes às vezes falando, principalmente, né, quando está de cabeça quente. Mas Deus vai pesar a mão, não sei o que, né? Como se Deus, irmãos, fosse maldoso. Não, olha, não sabe com quem está mexendo, mexeu comigo, né? Olha, Deus vai pesar a mão, Deus vai colocar a pessoa lá no pó. Irmãos, para com isso. Assim como Deus quer o bom para nós, o bem para nós, quer também para essa pessoa. O que essa pessoa precisa é abrir os seus olhos, se converter, e a bondade de Deus também vai alcançar ela. Não, mas tem gente que fica torcendo, mas quando Deus pesa a mão, quando Deus colocar a mão, essa pessoa, ela não vai nem ter noção do que ela fez na vida. Para com isso, irmãos. Daniel, quando soube que as escrituras, o decreto estava assinado, ele não foi brigar, discutir, não foi caçar confusão.
o que ele foi fazer? Permanecer na posição, né? E qual era a posição dele? Continua aí. Entrou na sua casa, já ali no seu quarto, as janelas abertas da banda de Jerusalém. O que ele fez? 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelho e orava. Então, mesmo sabendo do decreto de morte, Daniel, ele mesmo assim orava 3 vezes ao dia. Sabe, irmãos, tem gente que quando ela descobre, né, algo contra a vida dela, ela deixa de orar. O Daniel, mesmo com uma notícia ruim, mesmo com algo que ele não queria ouvir, ele permaneceu na oração. Quantas pessoas que, ao invés de orar, elas param de orar, elas acabam, né, negligenciando a oração, ela acaba, como eu estou falando desde o início aqui, né, negociando. Não, vou parar de orar aqui, vou tentar resolver de outra forma, porque agora é hora de agir. Busque em Deus a direção. Tem momento de oração, tem momento de agir. Será que é hora de agir? Porque Daniel entendeu que o momento não era agir, Daniel entendeu que o momento era oração. Então eu vou orar. É um decreto de morte, é um decreto que pode me matar, que pode acabar com a minha vida, com a minha história, mas mesmo assim eu vou para minha casa, para o meu quarto, para a oração que eu tenho diante do meu Deus. Amém? E diante de Deus, orando, o que ele fazia, igreja? O que a palavra ali punha, né? Punha é se dobrar, é se render. Na oração, se renda ao Senhor. Ele se ajoelhava diante de Deus. É claro, igreja, que o fato de ajoelhar ou em pé, deitado, né, Deus vai nos ouvir? Vai. Mas o fato é que, biblicamente, dele se ajoelhar, ele está se rendendo a Deus, e rendido aos pés do Senhor, ele está curvado a Deus, né? Ele está reconhecendo que Deus é soberano, que só Deus poderia ali tirar ele daquela situação. Então tem momentos, irmãos, né? Se dobre diante de Deus, se prostre aos pés do Senhor. Muitas pessoas perderam essa essência, né? Esse princípio. Mas Deus me ouve em pé, deitado ou de joelho, tanto faz, tanto fez. Tudo bem, isso é verdade, mas o fato de se dobrar para Deus, irmãos, dobrar o joelho, é se render e acreditar que você está rendido diante de um Deus que é soberano. Então não perca, irmãos, essa essência, né? Esse princípio, não perca isso dentro de você. Esteja sempre se ajoelhando diante de Deus. E diante de Deus, em oração, de joelho, o que ele fazia, igreja? Ele estava dando graças diante do seu Deus. Você viu ele reclamar? Você viu ele murmurar? Nenhum momento. Você vê que, irmãos, muitas vezes a gente é vencido na murmuração, quando a gente passa a reclamar, quando a gente passa a ficar insatisfeito. Imagina, irmãos, você souber desse decreto contra a sua vida, você vai ser lançado na prisão. Muitas vezes o que a gente logo faz? É reclamar, é falar, é ficar insatisfeito, é ficar, né, falando coisas para se defender, isso, aquilo. Veja que Daniel não fez nada disso. Ao invés de reclamar, de murmurar, mostrar insatisfação, o que ele estava fazendo? Dando graças diante do seu Deus. A gratidão. Senhor, eu te agradeço. Pode ter fugido do meu controle, Senhor, mas eu te agradeço porque do teu controle não fugiu essa situação. Senhor, eu te agradeço, mesmo em meio à pressão, em meio à luta, em meio às ameaças. Senhor, eu te agradeço pelo Senhor estar comigo, pelo Senhor não ter, me abandonado. Deus não abandona. Há uma promessa do Senhor Jesus. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todo o tempo, irmão, seja bom ou não, a promessa ela está válida. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Outra coisa que eu quero aqui pontuar em cima do que nós estamos vendo aqui em Daniel, 1 Samuel 2,30, nós já lemos aqui em Daniel, na leitura nós vimos que Daniel foi fiel a Deus. Irmãos, não negocie a fidelidade a Deus. Quando eu digo fidelidade aqui, é no geral, tá, irmãos? Não é fidelidade só no que você quer ser fiel a Deus, não. Porque tem gente que ela diz assim: isso, eu sou fiel a Deus, mas isso aqui, não, eu não sou fiel a Deus. E deixa o Espírito Santo tratar com você aonde você está sendo infiel a Deus, aonde está faltando fidelidade.
Será que a gente não está negociando, irmãos, essa fidelidade ao Senhor? E estamos em débito com Deus por causa das pressões, das lutas, do aperto, da adversidade. Não, Deus vai me entender. Eu fui infiel porque as coisas apertaram, porque ficou difícil. Veja que a gente logo quer dar desculpas. Daniel, com toda a pressão, o texto diz que ele continuava sendo fiel a Deus. Em 1 Samuel 2,30, está escrito aqui, igreja: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tenho dito o que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, ok, igreja? Honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos, né? Nessa tradução. Muda aí para mim, por favor. Mas vamos pegar aqui a parte, irmãos, de quem honra a Deus, quem permanece fiel a Deus, vai ser honrado pelo Senhor, né? Diz aí, vamos ver a Viva, coloca a Viva, tá nessa aqui na King James, né? Aqueles que me oferecem honram, serão também honrados. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezaram. No sentido da mensagem, irmãos, na parte final, Deus está dizendo que vai rejeitar aqueles que negociam os princípios, aqueles que deixam de ser fiel ao Senhor. Deus honra quem é fiel. A gente vê, irmãos, que obedecer a Deus é sempre prioridade, ainda que te custe algo. Deus livrou Daniel da cova dos leões, porque ele, Daniel, permaneceu, o que, igreja? Fiel a Deus, firme. Senhor, não vou trocar minha fidelidade, não vou abrir mão da minha fidelidade. Não, a gente tem que entender, irmãos, que é melhor obedecer. Acabamos de ler agora há pouco, né? Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus. Deus está falando para ser fiel, seja fiel, honre ao Senhor, e Ele vai estar te honrando para a glória de Deus. Então uma ministração que é para trazer para nós despertamento, abrir os nossos olhos para a gente entender, irmãos, e refletir aonde que eu estou errando, aonde que eu estou negociando. A minha fé não pode ser negociada, a minha fidelidade eu não posso negociar ela, a honra a Deus eu não posso negociar, eu tenho que permanecer. Se um dia eu fui, o Deus que me deu a condição de ser, Ele também me dá a condição de permanecer fiel. Nós lemos agora há pouco em Pedro, irmãos, permaneça firme. É permanecer, é dar continuidade. Tem gente que uma hora ou outra ela consegue, mas aí depois de uma semana, talvez um tempo, um mês depois, eu não consegui. Mas se você não conseguiu 2, 3 dias, é a mesma coisa, né? Aquela pessoa que diz assim, mas olha, eu consegui um tempo ficar sem fumar, sem beber, sem usar droga. Esse tempo que você conseguiu ficar sem usar droga, ou beber, ou fazer qualquer outro pecado, irmãos, foi um tempo que você se firmou. E se você colocar isso no seu coração, de se firmar, né? O Senhor vai te dar condição para dar continuidade a isso que você determinou no seu coração. Por isso que aquela declaração de Jó, ela é profunda, determinando tu alguma coisa, algum negócio, algum projeto, alguma lição, seja o que, igreja? Seja firme, não negocia não se entrega não, a luz de Deus vai brilhar e as coisas vão se encaixar e Deus vai ser glorificado. Então determinou algo, planejou algo, seja firme, seja fiel a Deus, honre ao Senhor e não negocie os princípios, amém? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, fique na paz, compartilhe esse vídeo, certamente essa mensagem vai alcançar o coração de outras pessoas.